Esse seria o primeiro passo, produzir conteúdo. É. E como que você diz que é o momento? Bom, beleza, tem que produzir por 3 meses, por 6 meses. Não, vamos começar já planejado para fazer um lançamento. O que você diria agora com a visão de um coprodutor? As visões se misturam. Eu vou falar o que eu olho para um expert para falar, cara, esse expert é muito bom, tá? Tem alguns pontos, são 7, 8 pontos. Tentar lembrar de todos aqui de cabeça. Esse expert, ele precisa ter posicionamento. O que significa posicionamento? É posicionamento dentro do seu nicho. Eu sempre dou esse exemplo que me chama muita atenção. Tem o Primo Cash, lá do Thiago Nigro. E aí teve um corte que eles postaram no Instagram de 2 médicos falando whey protein, não toma whey protein, porque o whey protein é inflamatório, não sei o que, blá, blá. Você vai nos comentários, uma galera metendo, nossa, que tirou da cabeça, tirou, que besteira, que loucura, não sei o que. Não interessa ele tá certo ou errado. Ele tá posicionado. Quando você se posiciona, você gera polaridade. Você polariza a audiência. Quando você polariza a audiência, você tem dinheiro ali, entendeu? Você tem que polarizar a audiência. Ah, eu preciso falar de religião? Não. A menos que religião seja seu nicho. Aí você precisa polarizar dentro do seu nicho. Você pode falar se você quiser, não tem problema. Precisa falar de futebol? Também não, nem de política. Só se você quiser. Ou se for seu nicho. Se for seu nicho, você tem que falar sobre isso. Quando você polariza dentro do seu nicho, tipo, eu sou coprodutor. Cara, eu acredito que tem que fazer lançamento todos os meses. Daqui a pouco eu falo sobre o meu método de trabalho. A gente lança todo mês com todos os experts. É isso que eu acredito. Perpétuo, pra mim, é só um produtinho ali pra ajudar a vender. Cara, isso é um posicionamento. Aí vai ter alguém lá de Perpétuo que vai vir e falar assim, nossa, que idiotice isso que o Arlindo tá falando. E não tá tudo certo, é isso que eu quero fazer. Eu quero polarizar. Eu tenho minhas opiniões, são específicas, são direcionadas, eu tenho os argumentos para aquilo que eu tô falando e eu me posiciono em relação a isso. Esse é o primeiro ponto, tem que posicionar. Então, se o cara começar a receber hate, ele tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Ele só tem que ter a confiança daquilo que ele tá falando. Sim. Pô, você fala e argumenta em cima daquilo, entendeu? Você tem um posicionamento forte e você tem um bom motivo pra ter esse posicionamento forte. Até porque vai ter gente que vai comprar a ideia também, né? E Exatamente. essa que é a ideia, entendeu? E aí, quando você tem esses haters, os seus haters começam a ter haters. Que é a sua audiência. Entendi. Entendeu? Se você tiver esses haters, seus haters começam a hatear os seus haters. Então, esse é um ponto importante. Você tem que ter posicionamento. Cara, produção de conteúdo. Eu, como coprodutor, esse meu expert, ele precisa estar produzindo conteúdo há pelo menos 6 meses. Por quê? Porque, às vezes, eu faço copo, vendo copo aqui. Eu falo, nossa, dá muito trabalho vender copo, vender caneca. Eu quero ter a liberdade que essa galera digital tem. E ele não sabe o quanto de trabalho que dá produzir conteúdo. E quanto que às vezes mais que ele vai ter que trabalhar, sem receber nada por isso, fazer trabalho duplo, porque ele vai continuar fazendo o que ele tá fazendo e mais produzir conteúdo sobre aquilo que ele tá fazendo. Então, se a pessoa já tá produzindo há 6 meses, eu tenho certeza de que ela já comprou a ideia, ela já sabe o trabalho que dá e ela entendeu o jogo. Que ela tem que estar aparecendo em todo momento, que dá trabalho mesmo e é o jogo. É isso, é o que é. No começo dá mais trabalho, mas depois ela vai ter o que ela... A recompensa que ela quis de ter mais liberdade, faturar mais, etc. Então, produção de conteúdo é importante. Essa pessoa precisa ter um método. Então, só voltando um ponto, né? Arlindo, eu não produzo conteúdo há 6 meses. Como é que eu faço? Começa a produzir conteúdo. E o que seria produzir conteúdo? Tipo, toda semana tem que ter um post, todo dia tem que ter um post, o seu stories tem que estar ativo. O que você identifica que é importante, que tem que ter, sim ou não tem outra opção? Você tem que fazer isso. Cara, as duas principais plataformas, Instagram e YouTube. Tem gente que fala do TikTok, o TikTok ele entrega mais. O problema do TikTok, você não consegue tirar a pessoa de lá de dentro. E aí não funciona pra gente. Eu não ganho dinheiro com o TikTok ou com o Instagram. Eu ganho dinheiro com a pessoa clicando num link meu, indo pra uma live minha, comprando um produto meu, ou indo pra uma página de vendas. Então, Instagram e YouTube são as melhores plataformas pra isso. A melhor pra iniciar pra mim é o Instagram. Então, questão de aquisição de audiência. Reels. Faz um Reels por dia. Um Reels todo dia. No mínimo. Um Reels por dia, Stories aparece diariamente ali. Cara, o que eu faço muito, e eu faço com meus experts também, abre a caixinha de pergunta, fica você se fazendo as perguntas. As pessoas são burras, ninguém sabe perguntar. E mais que isso, às vezes a pessoa não é burra, só que ela não vai fazer a pergunta que você acha que vai dar a resposta certa pra gerar valor pra sua audiência. Então fica se fazendo pergunta e vai respondendo. Não importa quem fez a pergunta, importa a sua resposta pra audiência que tá acompanhando. Então aparece algumas vezes nos stories ali e mantém esse processo, mantém esse fluxo. E aí essa pessoa, ela precisa, então, produzir conteúdo. Respondi a pergunta? Sim. É isso. Então, produzir conteúdo, ela precisa ter um método. Então, o que é um método? Cara, isso pra quem vai vender curso, né? Pra quem vai vender, sei lá, só tô vendendo meu produto, eu não preciso ter um método. Mas se eu vou ensinar como que você pode fazer caneca e ganhar 5 mil reais por mês vendendo caneca, eu preciso ter um método. O que é um método? A pessoa, quando ela chegar pra você e ela falar, Arlindo, como é que eu faço caneca? Vai ter o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Até ela vender a primeira caneca dela. Quais são esses passos? Desenha esse passo. Se você não tem, desenha esse passo a passo. Isso é o seu método. É basicamente um passo a passo, onde vai ter
que a pessoa, seu aluno vai ter que seguir. E aí você pode dar nomes mais sexys, menos sexys, mas isso não importa no começo. Importa que você precisa ter um método. Mas pode influenciar no resultado? Influencia. Influencia. Se você tem se você Careca 10K. se você faz um marketing mais legal do seu método e não sei o que e etc, vende mais. Mas no início não é muito o que importa. Eu preciso que esse cara tenha um método. Eu até falo isso porque eu acho que a galera que às vezes começa a criar um infoproduto fica muito preso a essas coisas que eu vejo que são detalhes pequenos pelo momento do negócio, né? Exato. Só tem um método. Não é Se tem um método perfeito. Tem um método, tem um passo a passo, pô. Passo 1, 2, 3 e 4 só.